Aí, pessoal, a gente já aprendeu como que a gente faz a caixaria, então agora é montar as gavetas no lugar. Agora que a gente já sabe como que a gente faz a marcação das laterais das gavetas e já sabe como que a gente monta a caixaria da gaveta, então aqui eu fiz a programação para colocar 4 gavetas. Essa folga aqui eu coloco como 13 milímetros para corrediça comum. Você pega o tamanho do vão menos os 26, que são 13 de cada lado. Se você estiver usando MDF de 15, você vai diminuir o MDF de 15, mais um MDF de 15, e aí você vai ter o valor desta contrafrente, que está aqui. Esse é o espaço exato. Eu coloco 3 milímetros por quê? Porque aí você tem uma leve folga na abertura. E aí ela evita de ter um aperto na hora que você for fazer a abertura da mesma. Dessa forma, você não corre o risco de perder tudo que você já fez aqui. Então, rapidamente, só para abrir e testar ela, ó. Ela corre solta, sem nenhum intervalo. Então, vamos lá. Outra coisa que eu faço, eu desenvolvi esses gabaritos aqui, ó. Tem a medida de 60 milímetros aqui e 45 milímetros aqui. Isso é só um gabarito que eu utilizo. Você pode fazer mais largo aqui, maior aqui. Eu fiz menor nessa parte, porque aí o intervalo não atrapalha tanto aqui. Por exemplo, para essa gaveta, vai ficar praticamente a conta, tá vendo? De colocar. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Então eu fiz isso aqui para quê? Na lateral do quadro, que é este aqui, eu faço a marcação pegando desta base até aqui, que eu já tenho essas medidas pelo projeto, para eu não errar. Essa medida aqui é de onde? Vai ser a próxima gaveta, que vai pegar o fim dela aqui, até uma certa parte aqui. Depois o fim da próxima gaveta aqui, que no caso é a segunda, até uma certa parte aqui. E daqui a primeira até uma certa parte aqui. Para ter uma folga entre elas e colocar a parte da frente, que será a frente principal de acabamento de cada gaveta. Então isso tudo já foi definido no projeto lá. Então essa primeira marcação eu fiz aqui. Eu pego um esquadro e faço essa marcação dessa forma e levo o esquadro do outro lado e termino lá. E assim para cada uma delas, tanto da frente quanto na parte de trás. Por que eu faço essas marcações? Justamente para poder pegar o gabarito que eu fiz e posicionar na linha, conforme está vendo aqui, para eu montar a segunda gaveta. Eu sempre gosto de começar de baixo para cima, para eu saber, no final, às vezes acaba tendo uma folga maior em cima, não tem problema nenhum. E aí o que acontece? Eu vou fazer essa marcação aqui e vou prender esses gabaritos com o sargento. Como que você fez para colocar essa primeira gaveta de baixo? Então, o que eu faço? Eu vou explicar do início ao fim. Com esses suportes fixados aqui, ó, que vai estar também do lado de trás, eu puxo aqui, ó, levemente para fora, para ela não sair totalmente, e aí eu faço o aperto pelas laterais, então que vai ficar dessa forma ali, ó. Ou seja, essa parte vai estar apoiando aqui. E aí eu vou apertando cada parafuso de um a um aqui. Eu aperto esse primeiro, depois eu aperto daqui, e aí eu vou apertando à medida que eu vou abrindo a primeira gaveta, eu vou apertando, até que vai chegar um ponto que aqueles ferrinhos que estavam aqui embaixo eles vão sair. Mas a parte estrutural da gaveta já vai estar montada, não vai deslocar. E aí eu não preciso nem tirar ela fora. À medida que você vai abrindo a corrediça aqui, ela vai te dando acesso lá dentro para você fazer o aperto de cada parafuso. Mas se você ainda assim quiser removê-la, você vai vir aqui, ó. Ela tem essa chaveta. Você aperta para cima e ela sai.
Ó, e depois é só apertar de volta e ela está encaixada, ela já não solta mais. Essa primeira gaveta já está fixada. Nesse caso aqui, eu estou utilizando um parafuso de 4x16 dessa fabricante. Vai que um dia a fabricante quer dar um patrocínio aqui, né? Ajuda. Eu utilizo essa qualidade aqui desse fabricante que eu gosto. Ela não costuma estourar. A gente colocou um fundo de 15 milímetros aqui para poder uma pessoa que não tem conhecimento fazer. Geralmente gavetas a gente usa ela com fundo de 6 milímetros. Aí tem que fazer um rasgo aqui em cada lateral, mas eu vou mostrar isso em outro vídeo depois. Aqui é para uma pessoa que quer aprender a fazer e aí quer fazer a gaveta por conta própria. Vai gastar um pouco mais de material, mas também a gaveta vai ficar mais resistente. Ela tem 400 aqui de profundidade. Aqui a gente chama de altura, uma largura de 600 aqui. Aqui a gente chama de profundidade por causa da corrediça. Então aqui, ó, olhando assim, dá a impressão de que é uma gaveta inteira, sem nenhum corte nela. O que a gente faz? A gente coloca esse gabarito na linha que a gente já havia feito antes. E aí põe a corrediça um pouquinho para dentro e faz o aperto. Para isso serve o gabarito. Eu apoio a corrediça por cima dele para eu seguir a referência. E aí eu faço o mesmo padrão para o outro lado. Agora a gente vai apoiar a gaveta daqui. Agora com a gaveta apoiada sob o gabarito, ó, a base está toda apoiada, ou seja, a primeira a gente dá um desconto de 6 milímetros para ela não ficar arrastando sobre a base do móvel. Então essa aqui agora, essa base que a gente está utilizando é apenas para ela ficar aérea aqui. Por isso eu não costumo colocar o fundo lá atrás. Então eu faço a regulagem toda sem o fundo primeiro, então aí você consegue travar os sargentos aqui e na parte de trás. Então uma vez que a gente apoiou essa base aqui, a gente faz essa conferência aqui, tá vendo? A gente puxa e facia essa linguetinha aqui, ó, que vai ser a frente de acabamento. Eu gosto de usar o primeiro, porque ele tem uma regulagem que vai para frente e para trás. Antes de puxar ela, faz o mesmo da parte de lá. Como ela já está apoiada sob o gabarito, então você vai trazendo ela. Ela já está apoiada, ela não vai cair. E aí você reforça. Com paciência. Não é legal você pegar o parafuso nessa parte da chaveta, porque depois que você aperta, ela não consegue mover, igual ela está movendo aqui, ó. A cabeça do parafuso, por ela ser flangeada, ela vai ficar ressaltando, ó. E aí você não consegue fazer a remoção. Uma dica para você evitar de errar e não entender por que não consegue retirar depois. E aí você já pode ir tirando ela aqui para apertar os outros. Só falta um do lado de lá. E ela já está pronta. Agora a gente vai tirar o sargento. E aí a mágica acontece. Tá firme. Easy, right? Então, agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar a frente principal da gaveta. Eu tenho esses alicates aqui, mas se você não tiver, pode usar um sargento também, um sargento de plástico para travar aqui. Eu tenho esse ferro aqui, que equivale a 3 milímetros, e aqui também. Então eu posiciono ele aqui apoiado, conforme o móvel está apoiado nessa mesa. Eu ponho à frente e aí eu faço uma limitação nas laterais, em torno de 3 milímetros também, porque esse móvel aqui vai encostar numa parede aqui. E por dentro nós temos essas marcações. Daqui ao primeiro furo eu coloco 30 milímetros e daqui do canto para cá eu coloco 60 milímetros. Eu faço essa separação para ficar mais uniforme, mais padronizado. E depois a gente coloca um no meio. O ideal é que você faça um furo aqui e um furo aqui. Por quê? Ao invés de você fazer toda a furação de uma vez, já parafusar.
Porque na hora que você for montar o móvel, se precisar de fazer um ajuste, você tem condições de fazer ajuste, que são os outros furos. E aí a gente usa essa broca, parafuso 4x25, ele não vai ultrapassar um MDF de 30 milímetros, que são 2 MDF de 15 juntos, que é a contrafrente e a frente de acabamento. Então vamos lá, a gente vai fazer um furo na parte de baixo primeiro, e aqui faremos na parte de cima. E aí utilizamos de novo a parafusadeira de impacto. Esse modelo da Makita que eu utilizo é a TD110D. Eu acho que para marcenaria é a melhor, ok? Outras vão atender, mas essa aqui tem um controle muito preciso do gatilho. E à medida que ela vai torqueando, você também consegue ter um controle do torque, sem ter a necessidade de apertar muito por acidente e atravessar o MDF. Então vamos lá. Claro que isso demora um pouco para pegar essa prática de aperto. Quem não tem costume, se você colocar um ajudante para fazer essa função aqui, sem ele ter muita experiência, ele pode atravessar essa parte frontal e aí você vai ter que cortar outra frente de acabamento para poder colocar. E aí não fica legal. Então vamos tirar os grampos de aperto e aqui agora a gente já tem a primeira frente na parte de baixo montada. Então aqui tem 3 milímetros de fora a fora e a primeira já está fixada. Depois eu vou fazer um furo, vou definir uma limitação aqui e aqui também. E vou fazer uma marcação em todas as frentes de cada gaveta para ficar padronizado e vou colocar um puxador. Então é assim que se monta a frente de acabamento de cada gaveta. Agora a gente vai posicionar a próxima gaveta aqui. E repete o processo. A gente pega de novo esse calço, apoia ele aqui, pega a próxima frente, apoia por cima, vai dar 3 milímetros, e a gente faz essa regulagem aqui de forma que fica faceando. Se você quiser ser mais caprichoso, faz isso. Ó, vai estar faceando aqui, vai estar faceando lá. E aí, novamente, a gente faz o processo de travamento para fixação. E a gente faz a mesma marcação e faz o parafusamento também em diagonal. Embaixo, em cima. E aí vai colocando as outras gavetas e vai parafusando. E aí ficarão 4 frentes uniformes.